Salve, salve, traders, investidores, sejam muito bem-vindos aqui à primeira entrevista que eu faço com gente boa de mercado. Hoje eu estou trazendo aqui o CEO da Scopus Asset, Scopus Investimento, aqui o Nicolas Merola, para passar para a gente a visão 2024 aí, que ele tem, a opinião dele aí, não só como analista, mas como CEO aí de um grande fundo de investimento, para ajudar vocês a tomarem melhores decisões de investimentos daqui para frente, principalmente em renda variável. A gente vai falar hoje aí de bolsa, dólar. Então vamos seguir nessa. Se você ainda não segue aqui o canal, aproveita para se inscrever, segue lá no Instagram também, curte aí, que a gente traz aí muito conteúdo interessante para te ajudar a investir melhor. Tá bom? Então, vamos lá, Nicolás, seja muito bem-vindo aqui, muito boa tarde, como que você está? Tudo certo, Fábio. Obrigado aí pelo convite. Prazer aí estar falando. Ah, imagina, o prazer é meu. Carioquinha, né? O Nicolas Merola, famoso Carioquinha, a gente se conheceu ali na época da Empíricos, né? E ele teve uma carreira meteórica aí não era analista de atendimento que a gente era, o que que a gente era lá? Consultor de atendimento, alguma coisa assim, né? Consultor, consultor. Consultor, agente de relacionamento, a gente ganhava ali os belos 2.400 CLT, né? Aquela época. Verdade. E daí ele subiu muito rápido. Conta um pouco aí, Carioca, como que foi sua trajetória? Conta um pouco da sua história aí pra galera, antes da gente entrar no detalhe do mercado. Eu acho que a história é longa, mas vamos passar para a parte aqui mais relacionada ao mercado, que seria depois que eu vim para São Paulo, né? Porque, na verdade, um pouco antes disso, acho que na época ali da faculdade já tem história para contar, porque acho que foi ali que surgiu, na época da faculdade, surgiu o interesse em mercado. Eu sou formado em engenharia civil poxa, apesar de ter bastante engenheiro no mercado, as coisas acontecem de formas aleatórias, né? Para mim foi porque no primeiro ano de faculdade de engenharia, faculdade cara, né? E eu precisava ali começar a trabalhar, ajudar com as contas, eu que custeava ali a faculdade. E aí eu entrei e consegui um emprego na própria faculdade. E como eu trabalhava na faculdade, eu virei bolsista da faculdade. Poxa, e aí, além de ganhar meu salário, eu não pagava mensalidade. Durante a faculdade toda, eu fui bolsista. Eu tinha 100% de desconto na faculdade. A única coisa que eu não podia fazer é reprovar, né? Não podia perder matéria, tinha que aprovar sempre. E tinha que manter uma média lá, tinha que ter um coeficiente tinha que ter um resultado bom ali. E aí eu fui desenvolvendo e ao longo desse tempo, como começou a sobrar um dinheiro, eu comecei a pensar, né, e descobrir modos de guardar esse dinheiro. O que que eu ia fazer, no final das contas. E, e aí eu comecei a estudar investimentos. Foi uma das formas aí que eu pensei em atingir a tão sonhada ali, liberdade financeira. Naquele momento eu não queria liberdade financeira, eu só queria estar um pouco mais seguro. Minha vida naquele período ali era super instável. E investir era uma forma de trazer segurança para mim e me trazer um pouco mais de conforto. E aí foi assim, ao longo da faculdade inteira, é, os 5 anos da faculdade foi estudando mercado. E é o que eu falo aqui no início, eu estudava 90% engenharia e 10% mercado, e no final da faculdade era 90% mercado e 10% engenharia. No final da faculdade aconteceu isso, né? Você vai se apaixonando pela coisa e eu já não tinha interesse ali por engenharia. Eu fiz estágio assim numa área difícil dentro da engenharia, que era a área que eu sabia que eu queria e mesmo assim eu não consegui me apaixonar. E aí foi ali que eu falei, então realmente não é isso. Que área que Então, era essa? Desculpa interromper, Carica. eu fiz cálculo estrutural. Eu Nossa. trabalhava no escritório de cálculo estrutural. Na verdade, naquela época eu tinha jornada tripla. Eu fazia faculdade, eu trabalhava na faculdade eu fazia estágio. E aí era um negócio bem específico, assim, só que é difícil de entrar, porque normalmente os escritórios são coisas pequenininhas, são escritórios familiares. Hoje em dia, pelo menos na época, eu via como um lugar difícil, assim, de me posicionar. E aí eu consegui um estágio bom naquela época, tive muita experiência, fiz bastante projeto, levantei prédio, etc. Mas, mas não foi uma coisa que me apaixonou. Acho que não pelo trabalho em si, mas acho que pelas condições de trabalho no Brasil. Eu acho que o Brasil
não valoriza ali a parte bonita do trabalho do projetista, que é o projeto. O Brasil não valoriza isso ainda. Não tem essa visão de empreendimento onde você pensa durante, que é o padrão, vamos colocar mais desenvolvido, você pensa um projeto durante 2 anos e executa durante dois. Aqui o pessoal pensa 2 meses, executa 4 anos, 5 anos, 6 anos. Então, no final das contas, por que isso é importante também, essa minha característica de pensar, etc. O que me apaixonou também de mercado financeiro é que todo aquele arcabouço de estudos, tudo aquilo que a gente pensava, estudava, e eu conseguia trazer para a realidade de verdade, né? Então, essa visão de pensar muito tempo para executar pouco tempo, no mercado financeiro ela realmente acontece. Na engenharia ela não acontece, mas no mercado financeiro ela acontecia. Então, acho que foi uma das coisas que me apaixonou ali também. E aí foi assim, logo ainda depois da faculdade, eu fiz pós-graduação, ainda em engenharia, acabou a pós-graduação, e aí eu saí do emprego e saí da pós ao mesmo tempo e vim para São Paulo para começar a trabalhar no mercado. E aí foi quando a gente se conheceu, a gente chegou a morar junto, dividir um apartamento e tal. Passamos por os perrengues da vida e cada um seguiu o seu caminho e eu acabei desembocando aí hoje chegando durante vários passos, cheguei aqui na Scopus, numa gestora. Que no final das contas, quando eu olhava lá atrás, quando eu estudava lá atrás, era uma coisa que eu já almejava. Duas coisas que eu queria conseguir alcançar era a parte de gestão, né, e a parte de análise. Eu fui primeiro para análise, então depois que eu entrei na Empíricos trabalhando contigo, eu ainda fui para uma casa de análise que se chamava Inversa Publicações. Eu fui analista CNPI lá, e aí eu fui galgando, né? Eu fui analista júnior, analista pleno, e fui head de análise. E aí, depois que eu me tornei head de análise, foi quando eu fui convidado para vir para uma gestora. E aí, hoje em dia, inicialmente eu estava compondo o comitê de investimentos da gestora, e aí eu fui acumulando funções ali na gestora até chegar no cargo de CEO. Então foi assim que as coisas aconteceram. Claro que tem muita coisa ali no meio do caminho, tem muito trabalho, muito suor, mas foi mais ou menos esse a direção e como as coisas aconteceram. Legal, legal, Carioca. Você resumiu bastante, né? Você foi bem humilde, inclusive, no resumo que você fez aí, porque eu acompanho você desde que a gente morou junto na República, que a gente trabalha junto lá, da Empíricos, né? Que você virou analista, assistente de análise na Inversa, né? Que era uma empresa do Grupo Empíricos também, né? Exato. E daí você tirou o CNPI, e eu lembro que a gente dividia, o meu quarto era bem próximo do seu, assim, na República, né? E você, naquela época, você gostava de fazer no tempo livre era jogar videogame, né? Aquela época, né? Como se fosse muito tempo atrás, há uns 5 anos atrás, né? E você nem estudou para tirar o CNPI praticamente, né? Isso eu falo com orgulho para as pessoas que conheçam. Você não estudou, né? Você já sabia muito de prática, né? E aí, pô, você virou analista, tirou o CNPI analista. Aí a Inversa foi comprada pelo Pedro Cerise, que é ele, eu acredito, aí você vai me falar melhor que ele, e o irmão são fundadores aí da Scopus em 2001, né? Uma dúvida, a Scopus ela comprou, né, a Inversa, a Scopus não, o Pedro, não sei se foi a Scopus ou o Pedro comprou, né? Foi o Pedro, né? Ele comprou a Inversa. Nesse momento, era ainda do Grupo Empíricos ou já era independente a Inversa? Não, era do grupo Empíricos, então foi exatamente, você foi super preciso, né? Eu dentro da Empíricos, vamos começar lá, vamos começar do início, como você falou. A Empíricos era a dona da Inversa. Sim. A Inversa era uma empresa Empíricos, ela foi criada para trazer todas as ideias de investimentos que a Empíricos já tinham com seus analistas, com seus especialistas, com uma nova roupagem. Porque quando ela cria uma nova casa de análise, em vez de criar um segundo time de análise dentro da própria empresa, você tem ali influências de visões de mercado, porque você está dentro da mesma empresa. Criando uma empresa apartada e conseguindo que essa empresa fosse bem sucedida, como foi ali nos seus anos iniciais, que foi assim estrondoso sucesso. Você cria visões de mercado completamente apartadas uma das outras, e era isso que eles queriam. Eles queriam ter uma segunda opinião sobre tudo que eles já falavam, uma opinião com outras cabeças, com outras pessoas. Então, nessa época, quando eu trabalhava ainda na Empíricos,
me surgiu essa proposta de eu sair dessa empresa que era maior, que era consolidada, que era dona da outra, para tocar um projeto que era novo. Ali naquele momento, a Invest nasceu em 2017, para ser mais exato. E a minha transição aconteceu em 2019, ou seja, a empresa tinha pouquíssimo tempo de vida. A gente estava na primeira equipe ali na verdade, a gente estava desenvolvendo a segunda equipe de análise. A Inversa tinha tido ainda alguma equipe de análise ali, que começou, ela foi repaginada, as pessoas que estavam ali inicialmente não conseguiram encaixar também, e aí a gente montou a segunda equipe, foi quando eu entrei, em 2019. E aí a Inversa ficou publicando de forma completamente apartada, mas ainda dentro fazendo parte do grupo. Mas como é que isso acontecia? Ela só reportava suas finanças, basicamente, porque na prática, em termos de troca de ideias de investimentos, e essa relação não existia, para que as ideias se mantivessem completamente independentes. Então, era uma relação simplesmente de praticamente uma holding investindo numa subsidiária sem muita interferência ali. Era uma interferência. Eles queriam só, cobravam, tem que vender tantas assinaturas, tem que ter tanto de receita, tanto de margem, etc. Métricas que qualquer investida recebe de um investidor. E de 2019, que foi o período que eu tive lá, até 2021, ela era independente porque a Empíricos era independente. Não tinha nenhum grande banco, como é, por exemplo, hoje com o BTG, que era dono desse grupo. Não, era um grupo completamente independente. Quando, mais ou menos ali em 2021, quando o Pedro compra, né, ele negociou, com quem ele negociou? Ele negociou diretamente com a Empíricos, que era dona da empresa. Então, claro, tiveram outras partes ali porque já tinha uma sociedade, já tinha uma coisa maior ali, não era só empíricos, tinha uma certa sociedade, tinham bonificado pessoas, etc., que estavam dentro da própria Inversa, mas houve essa negociação. E aí, em 21, como você comentou, o Pedro comprou, mas até então a Scopus ela não tinha nada a ver com a Inversa, né? Eram empresas investidas por uma mesma pessoa, mas também 100% abartadas, né? Até porque são negócios que não se conversam, né? Análise com gestão são duas coisas que não se conversam muito bem. Então, naquele primeiro momento, foi essa dinâmica. Só que eu conheci o Pedro antes disso, né? Antes de 21, porque o Pedro já escrevia para a Inversa, apesar dele ter comprado em 2021, ele estava desde a fundação em 2017 fazendo publicações de conteúdos lá. Então ele fazia alguns conteúdos esporádicos, para quem é mais antigo de mercado vai lembrar de uma publicação. A publicação dele foi bem famosa, a Carta, que se chamava. Tinha bastante gente, bastante assinante, etc. Existe até hoje, inclusive. E ele já tinha essa relação com a empresa, e por isso que quando ele comprou em 2021, foi uma coisa assim, que ele já conhecia as pessoas, ele já conhecia o Felipe Miranda, ele já conhecia todos os sócios, ele já estava lá dentro. E eu já o conhecia, mas ele não me conhecia porque a gente não se relacionava no dia a dia. Ele escrevia para a Inversa, mas ele não estava no dia a dia da empresa. Ele fazia isso ele tocava a vida dele, etc., de fora, e a gente não se relacionava. Em 21, quando ele comprou, a gente começou a se relacionar, porque ele se aproximou da empresa para conseguir traçar ali os padrões de qualidade dele. Ele queria mudar algumas coisas, uma delas era a qualidade das análises de mercado. Então ele começou a se aproximar para passar essa expertise dele. É um cara que tem muitos anos de mercado, né? Já tinha antes da própria fundação da Scopus, como você falou lá em 2021, junto com o irmão dele, ele já tinha sido gestor dentro do Itaú, ele já tinha sido gestor dentro do Banco Fator, ele já tinha uma carreira, né, muito bem estabelecida, antes dele fundar a gestora. E aí, ali naquele momento, foi uma baita oportunidade, eu cheguei com uma baita oportunidade de aprender também, né, mais do que qualquer coisa. Então, tentei sugar ao máximo ali todos os conhecimentos, a gente foi me desenvolvendo dentro da Invest como analista naquele momento. Tá? Legal. E ainda fiquei como analista lá até 2023, quando essa segunda etapa que foi a vinda para as Copas aconteceu. Então, assim, teve bastante história aí nesse meio do caminho, né? De 21 a 23. Foram 2 Legal. anos de muito aprendizado.
Legal, maravilha, Carioca. Parabéns pela trajetória. Eu admiro muito, tenho orgulho de dizer a todos que eu sou seu amigo aí, pela trajetória monstra que você tem. E aí vamos para o que interessa, né? Já que a gente já falou aí, já passou pelo small talking aqui, todo mundo já te conhece bem, né? Beleza? Vamos para o que interessa, Carioca. Eu sou analista gráfico, né? Você sempre foi analista fundamentalista. Ah, pelo que eu li O na, CNPI, inclusive, é esse. Nem tirei o CNPIT, só tirei o CNPI normal. O fundamentalista, exato. E aí eu É. vi que no site da Scopus, eu li bastante e tal, que principalmente análise fundamentalista lá. Não sei se existe algum analista técnico lá para recomendar melhores pontos de entrada de acordo com os fundamentos que vocês escolhem, tá? Mas o que que eu vejo aqui, Carioca, o que que você acha desse Bovespa aí da Bolsa Brasileira, né? Para 2024, o que que você está achando aí? Como é que está a visão Scopus para 2024 de bolsa, Nicolás? Tá, vamos lá. Para traçar, é como você falou, né? A gente tem uma visão aqui muito fundamentalista. E a gente traz essa visão fundamentalista começando de uma análise de cenário macroeconômico. É o ponto número um, né? Para a gente. E só fazer um disclaimer aqui, já que você tocou nesse ponto de análise técnica, essa discussão que é muito forte, né, no mercado. Todo mundo pergunta, análise fundamental. Cara, eu acho que tem que ser uma junção de tudo, né? Não é, eu fiz análise fundamentalista, me certifiquei, etc. Mas eu já fiz 1 milhão de certificação de curso, etc. De análise técnica também. É um assunto que me interessa, mas não busquei ainda, não busquei certificar, não fiz o CNPT, por exemplo, mas e não atuei profissionalmente como analista técnico exclusivamente, mas é uma coisa que a gente olha, tá? A gente não ignora esse tipo de coisa. A gente olha, e aí tem dentro da gestora tem pessoas que olham mais e olham menos, que dão mais importância ou menos importância. Talvez do grupo eu talvez seja o que mais olho, né? Mas tudo parte de um ponto em comum, que é uma análise macroeconômica forte, ou seja, entender o que está acontecendo no mundo é importante para a gente conseguir traçar um prognóstico do que pode acontecer aqui no Brasil, do que está acontecendo no Brasil. E basicamente o que a gente está passando de ciclo no mundo, né? Vamos fazer o que é mundo para a gente? Basicamente, para o Brasil, mundo é Estados Unidos e China, tá? Esse é o nosso mundo. Porque é o que faz faz a grande influência no Brasil, ela é feita justamente por esses dois mercados. Esses dois mercados são muito importantes. E quando a gente olha nesse momento, as coisas estão muito diferentes, Estados Unidos e China. Estados Unidos está com uma taxa de juros relativamente alta, né? Tá alta para padrões históricos e tem uma perspectiva de queda já muito grande ao longo desse ano. Então, existe uma expectativa que as taxas de juros vão começar. E aí existe a discussão, né? Se vai cair em março, abril, maio e assim por diante. Mas a maior probabilidade é que seria que isso começaria a cair ali por volta de abril, maio. Essa daí é a visão Estados Unidos. É uma visão, primeiro, então, de queda de juros, de bolsa em alta e de uma temática que fez muito sucesso, principalmente a partir do ano passado, que foi quando isso se popularizou, que foi a temática do AI. Isso daí, apesar que quando a gente olha o S&P, por exemplo, ele subiu ao longo do ano de 2023, ele está subindo ao longo do ano de 2024, mas ele faz isso muito turbinado por esse setor, por esse setor de tecnologia. Quando a gente olha, 70% das empresas do S&P no ano passado não superaram o S&P. Ou seja, foram as poucas muito grandes, ou seja, poucas empresas com muito peso subiram e carregaram o índice, né? A maior parte não. Essa é a visão Estados Unidos, e essas são as grandes dores dos Estados Unidos. É a discussão de quando que a taxa de juros vai cair e se quando a taxa de juros cair, se isso vai criar algum tipo de impacto na inflação, que é o grande medo, né? Nesse momento, os Estados Unidos quer chegar com a inflação lá nos 2%, e até agora não conseguiu. Quando a gente olha para a questão de China, para a visão de China, não, é uma visão muito pessimista para o mundo ocidental. O mundo ocidental é pessimista no geral em China. Então ele acha que China está fadado a ir mal, e tanto que a bolsa está na mínima histórica dos últimos 5 anos, vamos Quem colocar assim. acha, quem acha que a China vai mal, perdão? O mundo ocidental como um Ah, tá, todo, entendi. o Ocidente como um todo, né? Os investidores, etc., a mídia. Justamente porque a bolsa está muito mal e realmente lá eles estão
apresentando deflação nesse momento, eles estão produzindo muito e não estão conseguindo estimular, por mais que eles tentem, estimular o consumo interno, que é o que eles precisam nesse momento. Então, por consequência, como eles não conseguem estimular o consumo interno, eles exportam bastante. Isso está inundando os mercados, tanto europeus, Estados Unidos, Brasil, de produtos baratos e tá criando ainda mais. Lembra aquele negócio do Trump lá atrás, das barreiras comerciais, etc. Isso está mais vigente ainda recentemente por conta dessa grande exportação. Veículos, a gente está vendo muito carro elétrico, por exemplo, no Brasil, vindo da China. É uma, um fator em função desse movimento. E aí, como é que isso afeta o Brasil? Isso afeta o Brasil porque o fluxo de investimentos estrangeiros, que foi o que sustentou em grande parte a Bolsa no ano passado, vamos lembrar que o Ibovespa subiu no ano passado, mas a gente teve um fluxo positivo de investidores estrangeiros de mais de 50 bilhões, certo? E isso turbina bastante, dá tranquilidade para os mercados para conseguirem andar. Na virada desse ano foi uma coisa mais complicada, porque logo no primeiro mês, que foi o mês de janeiro, a gente teve um fluxo negativo de investimentos. E, historicamente, vamos colocar assim, em termos de sazonalidade, janeiro normalmente é um mês de fluxo positivo, porque já passou toda a parte de remessa cambial e etc. E normalmente tem um fluxo positivo. Então isso começou a preocupar muito. Por isso que eu imagino que foi quando, até novembro e dezembro, o Ibovespa subia junto com o S&P. Se o S&P subisse, o Ibovespa estava subindo junto. Se o Ibovespa subir aqui em janeiro, não, a correlação que foi quebrada, justamente por conta dessa falta desse fluxo. Eu acho que os investidores locais, principalmente os profissionais, ficam muito de olho nessas métricas e conseguem se anteceder também. Então, o Ibovespa foi mal. Mas Sim. olhando assim para perspectivas de Brasil, falando de forma prática, e isso afeta a Bolsa especificamente, a perspectiva de Brasil ela é mista nesse momento. E por isso que eu não tenho uma definição ou uma opinião tão forte para o Brasil esse ano, da mesma forma que eu tinha no ano passado, porque aqui a gente tem discussões muito importantes para serem feitas. Ano passado, a gente tinha a tranquilidade, né, e o mercado usava isso como, apesar do noticiário, por exemplo, na parte fiscal já está meio ruim, etc., o Brasil tinha a tranquilidade de conseguir fazer com que os déficits, os problemas fiscais, fossem postergados, porque a meta, vamos lembrar que quando o atual executivo, o Poder Executivo entrou, eles setaram uma meta de déficit fiscal para 2024 e 2025. E essa meta, a gente está no ano, né? A gente tem que cumprir a meta. Chegou 2024. Então, o problema que antigamente era para frente, que a gente conseguia não olhar, agora a gente tem que discutir ele. Então, ela é mista até certo ponto, porque em termos de cenário político e fiscal, a gente acha que é ruim. A gente tem um ano de eleição, vamos lembrar. Não é eleição presidencial, mas é uma eleição que vai ser importante para o partido que está governando no momento. E a gente tem uma decisão muito importante, que é essa questão das metas de déficit fiscal. Esses aí são dois ruídos grandes quando a gente olha para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, fundamentalmente, a gente consegue ver espaço para a Bolsa ter um bom desempenho. Porque a gente tem empresas que, apesar de já terem subido, dos 90, chegou a bater 90 e poucos mil pontos, mas vamos colocar 100 mil pontos na média, até os 130, apesar de terem subido, elas ainda estão baratas, porque os resultados ao longo desse período foram muito bons. Você viu Petrobras entregando bons resultados, Vale entregando bons resultados, os bancos entregando bons resultados, passaram por um período um pouco mais difícil, mas já tá limpando isso. Então as empresas, apesar de terem subido, ainda ficaram baratas, ainda estão baratas. Então fica sempre essa dicotomia, essa briga, né? Então a gente vê em todas as oportunidades que a gente tem grandes gestores falando sobre o mercado e dando suas opiniões de mercado, eles ficam assim, ó, eu estou otimista para o Brasil, estou otimista para a Bolsa, mas eu enxergo as dificuldades que a gente vai ter e o ruído que a gente vai ter. E assim, para quem faz operações de curto prazo, para quem faz trading, esse é um cenário até, de certa forma, desafiador, mas benigno, porque quanto mais volatilidade, mais oportunidade de operar você consegue ter. Mais entradas e saídas você tem no meio do caminho ali. Então, Sim. minha visão é muito nessa direção. Eu só tenho um ponto quando eu falo para Brasil Bolsa, é que eu discordo assim um pouco com essa visão de China. Eu não acho que a China não vai conseguir estimular e, por consequência, essas ações mais ligadas a commodities, ao velho mercado, que está performando muito mal esse ano, eu não imagino que elas vão performar mal fundamentalmente falando. Então, eu acho que elas ainda vão ter bons resultados financeiros, etc.
basta a China conseguir criar esse estímulo financeiro. Então, visão para a Bolsa é otimista cauteloso, vamos colocar assim, é uma visão cautelosa, otimista, na média, né, na maior parte do tempo. Mas aí, claro, dando as oportunidades de entrada e saída, as coisas vão ficando mais ou menos otimistas ou mais ou menos cautelosas, mas é um otimista cauteloso. A gente tinha Legal. muito mais tranquilidade para subir ano passado do que a gente está tendo, do que a gente vai ter esse ano, imagino eu. Isso não quer dizer que a gente vai subir menos do que ano passado, não quer dizer, ou que Sim. a gente não vai subir, mas a gente está em muito mais tranquilidade para fazer isso no ano passado. Sim, legal. Ó, em resumo aí, você falou, detalhou bem aí, tanto Estados Unidos, China, Brasil, que você está otimista, mas tem alguns desafios mais pesados aí no meio do caminho, né? Estímulo chinês, né? Inflação americana, a situação fiscal brasileira também, né? Que os caras colocaram meta, estão abrindo um rombo gigantesco aí nas contas, né? No resultado primário, etc. Mas é o seguinte, Carioca, eu faço morning call todo dia aqui, né? Ao vivo no YouTube. E eu falei essa semana que, aliás, não falei exatamente esse detalhe, mas vou complementar, que China é para cima, né? Por quê? Deixa eu achar aqui o gráfico da China. Estou vendo aqui no período semanal, tá, Carioca? Todo mundo fala que comprar Vale é comprar China, né? Que a Vale depende mais, a Vale, os resultados da Vale dependem bastante da China. Eu não entendo de análise fundamentalista, não sei como funciona a análise de balanço, essas coisas, né? É, mas fato é que a Vale tem a maior participação no Ibovespa, né? Então, se a gente considera que se Vale for muito para cima, ela tende a carregar melhor o Ibovespa para cima, né? E aí eu falei, pô, essa semana, pô, China tá numa região de fundo monstra aqui de 2022, 2000, de abril e outubro de 2022, né? Que até varou para baixo essa região nos últimos dias, né? Mas está voltando com uma força absurda, com altíssimo volume, né? Então, não é surpresa, né, se a China daqui para as próximas semanas barra meses der uma paulada para cima, né, o que pode ajudar bastante, principalmente Vale a carregar o Ibovespa um pouco mais para cima também. Porém, o segundo maior peso da bolsa é Petrobras, né? Petrobras, Itaú e Petri 3 ainda na sequência, né? Da Petrobras, né? Petrobras está subindo igual um canhão faz muito tempo, né? Faz mais de um ano que está subindo loucamente, que não reverte nem fudendo faz tempo, né? É, e tem esse lance da guerra no Oriente Médio, né? Então, assim, somando esse fato de China podendo dar uma reversão, levando o vale para cima, e a guerra parece que já precificou a volatilidade do petróleo, né? Parece que não tem mais. Ah, o petróleo vai disparar, acho que não, já está precificado, né? Essa história. Como que você entende, levando em consideração essas duas maiores empresas, para o Ibovespa daqui para frente, né? Com esses dados aí que eu tentei te passar. Olha, o que você falou de China curiosamente assim, coincide, né? O que aconteceu recentemente para a China conseguir dar essa virada aí, esse estirão que você comentou, né? Ou seja, ele estava caindo há muito tempo, ele estava caindo muito a bolsa chinesa, justamente porque o próprio chinês ele não estava se sentindo seguro, né? Então, por conta daquela crise imobiliária, os problemas que a gente teve lá com a Evergrande, quem leu o noticiário vai lembrar. É, e com as intervenções que o próprio Partido Chinês estava fazendo no mercado real, né? Nas empresas por consequência na bolsa. A gente vai lembrar que lá atrás teve também uma tentativa de IPO do Ant Group, que seria um dos maiores IPOs da história, sei lá o quê, ia ser um IPO super badalado e foi lá o Partido Chinês e interviu e acabou com a festa de todo mundo, né? Aí depois disso o Jack Ma lá sumiu da Alibaba, sumiu e etc. Então teve muita coisa assim contra o mercado acionário, né? Alguns movimentos contra o mercado acionário. E aí o investidor chinês, ao longo do tempo, ele foi ficando cada vez mais pessimista. E esse movimento que houve, eu acho que na minha cabeça, esse movimento que houve contra o IPO do Ant Group foi um dos movimentos que mais causaram um impacto significativo do Ocidente em investir no Oriente. Ou seja, dos investidores americanos que estavam super investidos na China, sempre tiveram, né?
de quererem tirar, virou aquele gatilho para eles quererem tirar o seu capital. E esse fluxo começou a se reverter, se reverter. Então juntou o chinês não querendo tomar risco, querendo, procurando segurança, com o americano buscando, tirando capital de lá por conta dessa guerra comercial. Então a bolsa começou a cair muito. Só que recentemente, e aí eu recentemente mesmo, né, nos últimos um mês ou talvez 2 meses, a gente está tendo um fluxo de investimentos novamente na China muito grande. A gente viu dias aí em que o fluxo foi positivo em mais de 15 bilhões de dólares, o que é bem significativo. E fez com que a bolsa conseguisse respirar um pouquinho. Não subiu 100%, né, mas ele subiu, ele teve uma performance relevante e mostrou resistência nesse patamar de preço, vamos colocar assim, em termos mais familiares. Agora, se esse fluxo vai continuar, se o mercado vai considerar que nesse preço China realmente vale a pena o risco, aí eu não sei e não tem como a gente prever. Aí talvez quem vai conseguir fazer uma análise mais apropriada seria até você. Mas que está havendo esse fluxo de investimentos novamente para a China, existe. O que eu não estou vendo é o otimismo do próprio chinês. Eu acho que ainda os estímulos ao longo de 2023 eles foram aumentando, né, do partido, começando a estimular a economia, estimulando o crédito novamente, tudo que eles podiam fazer para estimular, eles estão fazendo, e eu acho que vai continuar, até o momento em que o próprio chinês ele vai começar a falar, não, agora tá bom para consumir, eu preciso consumir porque tá barato para consumir, né? Acho que esse que vai ser o gatilho. E aí vai juntar o investidor externo com o interno, e aí as coisas podem sim acontecer, ou podem ficarem mais benignas. Mas, assim, eu acho que eu não sei se esse fluxo foi completamente pontual. Por enquanto, eu tendo a acreditar que sim, tá? Que foi um fluxo mais pontual. Mas não sei se isso desencadear numa coisa um pouco mais forte, vai depender do próprio chinês, na minha opinião. E aí Bacana. trazendo para as ações, você perguntou, né? É importante até complementar. Eu acho que Vale é China, com certeza, um dos motivos que a gente está muito pessimista, o mercado está bastante pessimista em Vale, tem a ver com a China e tem a ver com a própria Vale, né? Porque aqui no Brasil ela está sofrendo muitos ataques também. Essa discussão em relação a quem vai ser eleito para CEO da empresa, o governo, mesmo não tendo quase que nenhuma participação, a participação do governo. Na Vale, não é do governo, é, na verdade, do Fundo de Previdência, da Previ, do Banco do Brasil, que não é o dinheiro do governo, é o dinheiro dos aposentados. Então, assim, a interferência, a participação do governo nessa empresa, ela é minúscula. Ela já existiu no passado, mas ela não existe mais. E ela está tentando, de todas as formas possíveis e imagináveis, conseguir ali ditar o que vai acontecer com a companhia, e, inclusive tentando nomear até certo ponto o CEO. Eu não acho que isso vai ser um plano bem sucedido, dada a solidez e o tamanho, a importância da Vale, mas orbitalmente, a gente viu que logo depois que saiu, acabou essa história do Manteiga, né, que eles anunciaram, o Manteiga vai para CEO, etc., e acabou essa história, começaram a surgir uma série de multas, de anúncios de punições. Então, eles estão tentando cercar a companhia de forma política para tentar minar o potencial dela conseguir realmente, vamos colocar assim, deslanchar, né? Infelizmente, essa é o cenário com que a Vale lida hoje, e eu acho que o pessimismo vem também disso. Né? Tem um fator China, tem um quê de China, mas tem um fator interno também. Por isso que eu falo que internamente o Brasil está muito difícil esse ano, né? Porque os próprios discussões internas mexem com as empresas. E completando sobre Petrobras, sim, o prognóstico de cenário é muito bom para a Petrobras. E ano passado, Petrobras subiu loucamente, justamente porque grande parte daquele fluxo que eu falei lá atrás, de mais de 50 bilhões, ele foi para a Petrobras. Quando você vai ver os grandes analistas de petróleo, que normalmente são os árabes, ou até europeus ali, são os grandes analistas de petróleo, eles sempre, cara, eles colocaram o ano passado o Petrobras como se fosse a joia da coroa, foi um dos top picks do mundo, assim. Então, o fluxo de investimentos subiu bastante em busca da Petrobras em específico, e a performance foi incessantemente positiva justamente por causa disso. Esse ano, essa tese do petróleo ainda continua forte vis-à-vis a 2023. A gente vê que a Petrobras continua performando. Mesmo que o fluxo de investimentos, no geral, no global, ainda não esteja tão positivo assim aqui para o Brasil, né? Esteja negativo, na verdade. Mas Petrobras, por conta dessa questão que você comentou de conjuntura,
tem um gatilho ali que eu acho que ainda atrai muito investidor. O grande problema de Petrobras é o mesmo problema da Vale, são as interferências que em 2023 foram mais claras, porque houve muita discussão ali sobre preço de gasolina, etc. Até a entrada ali do prático é uma coisa um pouco mais conturbada, mas depois as coisas cessaram e entende-se que hoje em dia a Petrobras não vai ser, pelo menos no curtíssimo prazo, não vai ser uma Petrobras do governo Dilma, por exemplo, que foi uma Petrobras que tinha 50 bilhões de dólares de dívida, né? Que carregava dívida grande o suficiente para prejudicar o próprio país, né? Não se entende que vai ser isso, pelo menos no curto prazo. Então tem essa tranquilidade assim para se comprar Petrobras. Não é um case meu favorito, vamos colocar assim. Não é, eu acho que as intervenções são potencialmente muito prejudiciais, mas que realmente o mercado tem essa visão. E tá esticadaça a Petrobras, né? Tá na máxima da máxima ali. Mas deixa eu perguntar um negócio, Carioca. É o seguinte, você falou que Bolsa Brasileira para 2024, 2025, aí é otimista, mas meio neutro, muitos desafios, né? E tudo mais, porque China e Estados Unidos ali tem uma grande influência na Bolsa, né? A gente já falou de China que o que falta, o gatilho principal para ela reverter monstruosamente, que para mim já começou a reversão, é o interno, é o chinês comprar a bolsa, porque o estrangeiro está comprando China bastante, né? Beleza. Agora, Estados Unidos tem a narrativa aí dos juros, né? O investidor ele sempre está querendo buscar o próximo evento para precificar antes, né? E existe aquele bordão também, né, Carioca? As coisas sobem no fato e realizam no fato, como aconteceu com o Bitcoin no início do ano, né? Vai liberar ETF de Bitcoin lá da BlackRock, de mais um monte de gestora nos Estados Unidos, e o negócio vai bombar, né? E aí, poucos dias antes também, no Morning Call, eu falei, Bitcoin é venda, por mais que seja uma venda de curto prazo, é venda, porque essas coisas são precificadas antes, né? E as gestoras não são besta também de comprar lá no topo o negócio, né? E realmente o negócio derreteu ali uns 20%. Então, beleza, as maiores apostas ali das bolsas, das opções, né, que o pessoal faz ali nos Estados Unidos, se eu não me engano, é na CME, é de queda de juros em maio, agora já que nos últimos pronunciamentos do Jerome Powell, ele já meio que cortou que não vai ter corte em março, né? E, adicionalmente a isso, a Bolsa Americana só sobe faz 15 anos, desde 2015, desde 2009, né? Que foi a última bolha lá imobiliária, né? Que deu uma queda. Pelo menos você ficou mudo para mim, ô, Fábio. Caiu tua voz aí. Não sei por quê. Voltou, voltou? Voltou, voltou. Perdão. Então, adicionalmente, a Bolsa Americana ela só sobe, né? Então, da bolha imobiliária em 2009, ela só veio subindo, simplesmente assim. O único sustinho assim que teve foi na pandemia, que deu um susto, mas assim já retornou com muita força nos 3 meses seguintes, né? E vem subindo, né? E atualmente, no momento em que nós falamos aqui, dia 9 de fevereiro de 2024, pô. É a segunda, terceira semana que está rompendo a máxima histórica ali dos Não, e tá sendo 4.800. um dia histórico, tá sendo um dia histórico porque está ultrapassando 5.000 pontos, né? Que era um número redondo que é importantíssimo, né? Vamos colocar assim, números redondos Exato. são importantes, são referências, e está ultrapassando 5.000 pontos hoje. Exatamente. Então, tá com uma força gigantesca, né? Pivô de alta, tá tudo certo, né? Super tendência, a famosa super trend, né? Que a gente fala aqui graficamente. Levando tudo isso em consideração, não tá cara a bolsa americana? Pô, tá na máxima, né? Tá subindo há anos e anos e anos, né? Tem a narrativa de começar a baixar juros pós-pandemia aí que fudeu o esquema lá dos Estados Unidos, né? Então esse tipo de alta já é precificado normalmente antes, né? Então, será que é uma boa hora para comprar a bolsa americana agora nesse topo, Carioca? Olha, eu já errei o suficiente em Bolsa Americana. Bolsa Americana é uma coisa muito, muito arisca, vamos colocar assim.
Justamente porque eles, sempre que eles estão muito mal, eles se reinventam a ponto de conseguir criar uma tendência como essa, né? Se não fosse, assim, ano passado, a grande tônica é que os Estados Unidos entraria em recessão, né? Essa era a discussão e só a única coisa que Estados Unidos entraria em recessão era quase que consenso, só não sabia quando que isso ia acontecer, né? E até então, e a partir daquilo, né, começou a surgir um pequeno burburinho ali de um tal de AI. E foi quando uma empresa que foi o ChatGPT tornou o ChatGPT público e mostrou para o mundo quão potente é esse negócio de AI. A partir dali, todas as outras empresas que já estavam relacionadas, já estavam nesse ciclo, porque, por exemplo, a Nvidia já investe, já desenvolve AI há muitos e muitos anos, mas ela se tornou o player de AI no ano passado, tanto que ela se tornou a empresa de US$ 1 trilhão no ano passado. É, Esse daí foi um novo respiro. Foi esse daí, inclusive, foi o que fez, o que criou o que recuperou a empresa, a bolsa como um todo. Como eu disse, no ano passado, o S&P ficou, se eu não me engano, com uma performance positiva em 15%, não sei. Eu não lembro de cabeça, subiu aproximadamente uns 15%, vou colocar aí. Sendo que as empresas de tech subiram 50%, para você ver como que eles carregaram nas costas o desempenho do índice. Então, assim, é muito complicado setar timing. Por quê? Porque esse tipo de empresa, essas empresas de tecnologia, você não tem preço para isso. Vamos colocar fundamentalmente? Fundamentalmente, o que muda você pagar 100 vezes lucros, pagar 150 vezes lucro, pagar 200 vezes lucro? Não muda nada. Na prática, você vai demorar mais do que a sua vida para poder receber aquele investimento de volta. Né? O que vai determinar se aquele 100 vezes lucro, 150 vezes lucro ou 200 vezes lucro você vai ver a cor do dinheiro? É que essa empresa realmente se multiplique muitas e muitas vezes o seu resultado através de um novo negócio, que é esse negócio de AI. É, e nada disso foi provado ainda, né? A gente tem uma pílula disso, que é o ChatGPT, que realmente foi um grande sucesso. A gente está tendo pílulas disso ali, talvez no Google, a gente está vendo pílulas disso na Nvidia, isso daí já está sendo mais concreto, né? Porque o mundo ele investe antes de conseguir colher os frutos, e quando ele investe, quem se beneficia é quem está vendendo infraestrutura, quem está vendendo pá, quem vende pá a Nvidia, então ele já está se beneficiando desde agora, mas todos os outros eles ainda estão. E o quão potencial que isso vai ser, se isso vai dominar o mundo, se isso vai acabar com o Google, por exemplo, que é uma outra discussão, se os ads do Google vão acabar, o Google vai ter que se reinventar e etc. Ainda é muito duvidoso. Então, por isso que o mercado topa pagar prêmio infinito, né? Por que a Tesla, por exemplo, que era um desses players 400 vezes lucro, 200 vezes lucro, não conseguiu acompanhar, por exemplo? Porque o business dele é um business físico, né? É um business que está onde na precificação tudo bem, você consegue precificar que você vai ser líder de mercado nos Estados Unidos. Aí depois você precifica que você vai ser líder de mercado na América Latina. E aí depois nas Américas, depois na Europa, depois na Ásia, depois acaba o mundo. Você não tem como vender Aham. mais carro do que já existe de pessoas, entendeu? É meio complicado. É um negócio que tem barreiras ali muito, muito mais claras, né? Então, assim, dizer até onde vai o rally do S&P é muito difícil. No S&P tem um quê também de estímulos monetários, né? A grande discussão para os Estados Unidos é se eles estão como é que eu posso dizer, numa direção apocalíptica, eles estão. Porque, assim, o endividamento da forma como tá sendo criado, ele é impagável, né? Em determinado momento, ele se torna impagável. E ele está num ciclo quase que insustentável. Vamos colocar na prática, se o governo, o Estado, ele se endivida em US$ 2 trilhões, esses US$ 2 trilhões vão parar onde? Vão parar no lucro das empresas, dessas empresas que estão lá no S&P. Ele não vai parar na população, porque a população não recebe e gasta. Você pode financiar a taxa zero, a taxa um, a taxa 2, mas você vai pegar esse financiamento e você vai gastar. Isso vai chegar lá nas empresas. Então, a S&P, enquanto ele estiver sendo
praticamente alimentado por esse endividamento gigantesco americano, enquanto o mundo estiver financiando esse endividamento, é muito difícil que o S&P vai conseguir ter um problema muito grave, a não ser que alguma coisa quebre. E aí essa que é a grande discussão. Alguma coisa vai quebrar lá? Porque foi isso que aconteceu em 2009, né? Foi isso que aconteceu em 2008. Então tem que ser alguma coisa muito grande, quebrando o SVB, que foi foi o susto que teve, que foi a low do S&P, né? Foi a low do S&P nesse ciclo, foi exatamente o dia da quebra do SVB, que entendia-se que ali era o início do quebra-quebra. Todo mundo pensou, ó, o primeiro banco quebrou, então agora vai começar a quebrar um monte de coisa. E foi a low. Foi a low. Por quê? Veio lá rapidamente, né, o governo americano, o Fed, junto com o mercado financeiro de uma forma geral, se juntaram e salvaram essas empresas novamente. Mais uma vez, fizeram um resgate bancário ainda muito mais rápido e muito mais eficiente do que foi em 2008, 2009. Até porque o Legal. problema foi muito menor, né? Sim. Então, assim, se dá para comprar, se dá para vender, eu não compro nem vendo, tá? Aí sim, carioca. É Eu tô... foda. Tem aquele bordão lá, Never Bet Against America, né? No segundo semestre do ano passado, eu recomendei, né? Fazendo live, falei Bolsa Americana é venda, e acertei. Mas eu acho que uma semana atrás, 2 semanas, sei lá, uma semana atrás, eu fiz um vídeo pro Instagram falando. Não compre bolsa americana, tá no topo, vai cair, o negócio só sobe, né? Então é difícil Tá. acertar venda na bolsa americana, né? A gente não vive só de acerto, né? A gente tem que errar também para equilibrar as coisas, né? De vez em quando. Mas realmente, bolsa americana, eu tenho a mesma opinião que você, não compro no topo, não, eu não gosto de comprar topo, né? Mas é difícil você vender o negócio que está subindo loucamente também, né? Não dá, você É, tem que ter um gatilho de venda mais tem que ter interessante, como eu gatilho. tinha, né? Uma semana atrás, no gráfico diário, eu tinha um gatilho de venda, né? Um candle vendedor, um indicador dando venda, né? Último alvo, só que o S&P ignorou e continuou subindo, deu foda-se, né? Então é realmente bem embaçado, né? O S&P comprar. Eu estou muito mais comprador em China, né? Por exemplo, por meio do China 11, né? Que é um ETF da XP, se eu não me engano. É, ou em algum ETF direto na Nasdaq ali, no S&P, que tenha mais liquidez, seja mais interessante do que esse daqui, do que comprar o próprio S&P, né? Ou empresas americanas, etc, né? Eu acho que tá realmente esticadaço aqui, né? Já a Bolsa Brasileira, que a gente não falou ainda, a gente falou meio que indiretamente, né, Carioca? A Bolsa Brasileira aqui, ela tá travada, né? Deu a pandemia, recuperou da pandemia rapidamente aqui até junho de 2021, que foi a época que tava todo mundo comprando topo, né? As casas de análise vendendo milhões e milhões de assinaturas todos os meses. Inclusive, eu estava em uma na época, em junho de 21, né? Foi o estouro. E a partir daí, lateralizou, né? Então, vai fazer 3 anos e meio que tá lateral, né? Então, você bem falou, pô, ano passado a bolsa subiu, né? Primeiro semestre, retraiu um pouquinho no terceiro trimestre, depois voltou a subir no final do ano passado, né? É, e até fez a máxima histórica também, 135 aproximadamente, né? Então, de tudo que a gente conversou aí, pô, de China, né, que pode dar um up, Estados Unidos está subindo, a gente não sabe quando vai parar. Para a Bolsa Brasileira, você falou que está otimista, meio neutro e tudo mais, né? Não sei se você pode falar, por exemplo, assim, claro que você não vai dar recomendação nem nada disso, né? Mas, por exemplo, assim, setores, né? Pô, quero comprar bolsa, Fábio e Nicolas, quero comprar bolsa, eu estou otimista, gostei da conversa. Que tipo de setor que você acha que é mais interessante, que pode andar mais? Quais são os cavalos aí dos setores mais da hora aí para carregar? Então, então tem o que pode andar mais e tem o que a gente tem, né? Eu posso falar de nome sim, porque a gente tem algumas teses lá na gestora, né? A gente está comprado em alguns papéis e eu gosto desses papéis, eu gosto desses setores. No geral, por mais difícil que esteja a situação da Vale, por exemplo, a gente gosta de Vale, a esses patamares de preço a gente acha que Vale é um baita investimento. Então, o setor de commodities como um todo, ele nessa visão de barato, barato, mas com medo, ele é muito bom, ele encaixa muito bem num portfólio,
por mais que China esteja fraco, porque ele tem um quê de quê? De exportação, de proteção. Então, qualquer problema, e a gente acabou não falando muito de câmbio, mas qualquer problema que a gente tenha no Brasil, normalmente o primeiro sintoma é o câmbio. Tanto que, poxa, o governo, ele adora falar sobre o dólar, né? Ah, não, o dólar está subindo muito. Ah, não, o dólar está barato. Ah, então eu estou fazendo um bom governo. Ah, o dólar disparou lá na época do, do, do Guedes. Ah, então o Guedes é horrível, sei lá o quê, sei lá o quê. Não, o câmbio, ele tem ele é um dos primeiros sintomas de quando alguma coisa está desregulado, né? Vamos colocar assim. É, e essas empresas comoditizadas, né, elas trazem esse nível de tranquilidade que você vai conseguir, pelo menos numa eventualidade, ter esse fator proteção. É, eu gosto da conjuntura dessas empresas nesse momento. São empresas que estão, claro, depende da companhia, né? Mas estão a bons preços, não estão tão caras, historicamente falando. Tem esse quê de proteção e que, no geral, são boas empresas, né? Assim, a gente tem um bom histórico em termos de governança, em termos de execução, a gente tem bons históricos aqui, tá? E aí, o que que a gente fala? Além de commodities, assim, o que que pode subir mais? Muito provavelmente, o que vai subir mais, caso a gente tenha uma virada de ciclo, com certeza e provavelmente vai ser o varejo, porque é um dos setores que está mais machucado dentro da bolsa, né? Foi um setor que ele se posicionou muito mal e um dos motivos pelo qual caiu tanto foi por causa desse posicionamento. Ele se estocou bastante porque acreditava que aquele ciclo que estava vindo benigno ali até 2019 era um ciclo que 2019 foi um ano realmente muito bom para a bolsa. Ele era um ciclo eterno, né? Só que acabou chegando um evento que os comprometeu e 21, na verdade, o erro não foi nem lá em 2019, mas o erro foi em 2021. Eles achavam que estava tudo revertido, que tudo tinha voltado ao normal e não foi muito bem assim, né? As coisas ainda ficaram mais estagnadas. Mas é um setor que ficou muito machucado, principalmente por conta dos juros, né? Quando você tem um setor como o setor de varejo, que se financia muito no CDI, e o CDI dá uma xilingada, como foi desse ciclo de agora, chega lá nos patamares acima de 10, 11, 12, assim você já está estrangulando o cara. É, ele já se financia com CDI mais alguma coisa que é muito caro, né? CDI mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, IPCA mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. Se você sobe muito o CDI, que é a base, complicou. Então, a tua despesa financeira ali do resultado, por mais que a tua operação esteja rodando bem, a tua despesa financeira é gigantesca. E aí, então, ele ficou estrangulado, não conseguia entregar resultado, mesmo assim, e ainda não, para ajudar, não conseguia vender, então ficou aquela questão ali represada. Então, quem tem mais para andar, com certeza, é esse setor, que é um setor que historicamente é o que mais sobe, mais desce. Realmente é um setor que a gente chama de beta alto, né? Tem essa tecnicidade. O beta é o quanto que ele sobe, mais quanto que ele desce historicamente. Ele é muito volátil, ele é beta muito alto. E é um setor que está muito amassado. Agora, existe perspectivas para ele voltar? Desde o ano passado já fica falando, ó, o consumo vai voltar, o consumo vai voltar, o consumo vai voltar e ainda não voltou. Talvez seja porque o CDI ainda está em nível restritivo, sim, mas a perspectiva é que mesmo que a gente esteja num ciclo de queda do CDI, não é que o CDI vai voltar para um nível estimulativo, ele só vai ficar menos restritivo, né? A discussão é agora se ele vai para entre 9,5, 9, tá ali, né, a discussão. A gente imagina até que tem espaço para cair mais do que isso, para os 8,5. É, Principalmente depois ali que trocar o Banco Central, né? Que o Campos Neto sair. Mas mesmo a 8,5, a gente não, vamos colocar que a gente não é um CDI super confortável como era lá com 2%, né? Então, a gente só está passando por um cenário menos restritivo. Tá? Então, o que tem mais para andar? Tem coisa boa para comprar ali no varejo? Tem coisa boa. Mas tem que ser muito seletivo, tem que comprar qualidade, etc.
E aí, um outro setor que eu vou E comentar aqui, deixa, acho que desculpa te interromper, Carioca, deixa eu até fazer um comentário antes de você continuar. A grande maioria dos investidores não, né? Mas tem muito investidor que já se ferrou em bolsa por dar all-in, né, em varejo, né? Eu tinha muito cliente no varejo Santander principalmente. que era assim, era 100% em Magalu, 100% em Via Varejo, né? Atual Bahia 3, BHIA 3, né? Pô, era não só varejo, mas educação, construtora, né? Tinha cliente lá que era um terço Magalu, um terço Gafisa, um terço Cogna, né? Então, assim, beleza. Quer dar uma pimentada na sua carteira em ações voláteis? Né, para quem está assistindo aqui, é uma pequena porcentagem do capital, né? As maiores posições são empresas mais sólidas, né? Como você bem comentou, Vale, bancos, né? Setor de energia. Então, você quer dar uma pimentada, uma loucura ali, não, comprar um varejão, beleza, não compra mais 5%, né? Divide em algum lixo que você queira do varejo aí, né? Alguma coisa boa, sei lá. Eu não consigo, né? Eu não consigo comprar varejo, essa Bahia 3 aqui. Não dá. E quando fez o split ou implit, né, que agrupou as ações, recentemente, agora, acho que foi dezembro, eu falei pro grupo de alunos ali, eu falei, meu, quem tem ou zero ou reza que agora vai cair mais, isso aí tá caindo, só cai, né? Que nem você fala, pô, juros está caindo, tá, né? Mas não é que juros tá, cai 0,5% que a galera, vamos todo mundo sair comprando um monte de coisa, o negócio vai explodir. Não é assim, né? Não é de uma hora para Ficou mudo de novo aí, ô Fábio. Você acha que se encostou aí no negócio. Voltou, voltou? Voltou, voltou, voltou. Só cortou o último o pedacinho ali da Não, frase, mas é mas isso, era só um desabafo aqui, quanto a é. galera que dá win em ações aí, pelo amor de Deus, né? Quer perder dinheiro assim, se diverte pelo menos, né? Mas continua aí, perdão, Carioca. Não, eu acho que além disso, cara, quem tem bastante potencial esse ano, se você souber selecionar muito bem ali, com certeza são os bancos. Porque se tem alguém que vai ter um impacto imediato também por essa queda dos juros aí que estão acontecendo, estão sendo os bancos. Eles, não é que eles vai acontecer, já está acontecendo, mas esses bancos estão sendo muito privilegiados, assim, vamos colocar. Justamente porque você tem uma carteira de títulos ali dentro que está sendo remarcada a taxas mais baixas, por consequência, você tem ganhos, você tem mais procura realmente pelos produtos financeiros, etc. E, além disso, você está tendo um setor que sempre foi muito estável, né, em termos de market share, de composição e etc. Eu não posso nem falar sempre, porque na época lá dos multibancos, né, que tinha muito banco no Brasil, tinha muita movimentação também, mas depois deu uma estabilizada, né, era Bradesco e Itaú, era um negócio mais sólido, e aí vieram as fintechs, etc., começaram a revolucionar, criaram volatilidade ali no setor, e a gente está nesse momento de selecionar quem vão ser os ganhadores e perdedores de novo. Então, adicionalmente ao crescimento orgânico do setor, você tem um crescimento inorgânico em função dessa predação que está acontecendo de um banco com o outro, né? A gente viu aí, por exemplo, a vídeo o Bradesco, que perdeu o cargo de um dos maiores bancos do país para o BTG. O BTG passou essa semana o market cap do Bradesco. Então, está tendo muita movimentação, tem coisa bacana para comprar. É uma pena que é um setor que é tão analisado, tão acompanhado, que as ações, no geral, a gente imagina, a gente enxerga que estão bem precificadas, não que elas não vão se mover, porque se as empresas forem bem, acaba se movendo mesmo. Mas em termos de ganho de múltiplo, essas coisas não tem muita coisa para acontecer, mas é um setor muito bom, assim, vamos colocar, estruturalmente, para Sim, o cenário. não é setor que sobe 100%, 200, né, igual varejo, por exemplo, né? É setor É. mais sólido, né, bancos, né? Mas, por exemplo, assim, não sei se você pode falar, tá, Carioca, mas o banco, assim, um banco que você gosta muito, porque é o seguinte, desde que eu era operador de bolsa, em outras empresas também, sempre se falou muito Itaú, né? Itaúzão nunca decepciona, né? Nunca te decepciona. E aí, Bradesco tomou uma tungada violenta no final do ano passado, no final de 2022, né? Uma tungada federal de 20% em uma semana. Beleza, deu uma lateralizadinha. Fiz um trade em novembro do ano passado em Bradesco, eu peguei 15, 20% por aí e saí fora. E essa semana parece que isso é o resultado, né, do Bradesco, que veio na a metade do consenso, e o Bradesco foi tungado violentamente para baixo. Então, assim,
quem tá comprado agora em Bradesco, ou zero ou reza também, né? Ou zero ou reza, Aí né? a recomendação é sua, mas assim, na nossa parte a gente não tem. Falando fundamentalmente, realmente a situação do Bradesco é muito complicada, o resultado não agradou, e não é que não agradou porque não fez firula, é porque foi ruim mesmo, cara, é impressionante, foi muito ruim, assim, na nossa opinião, o resultado. O plano, que era a grande esperança, né? Eles estão fazendo um plano de reestruturação na companhia, justamente para conseguir sanar todos os erros que foram acumulados ao longo dos anos, porque isso daí não foi um erro pontual, foi um erro que foi acumulado ao longo dos anos e que culminou em 2022. Ele se apresentou em 22, eu só. Foi em 2022 que caiu esses 20% ou foi 23? Foi 23, né? Foi Não, foi em 2023. final de 22 e essa semana. Foi final de 22, então acertei, tá, É. nada. Então, que culminou em 22 e fez ela ficar se arrastando durante tanto tempo. Não foi uma coisa de agora, né? Não foi um erro de agora. Só os problemas apareceram agora. E aí eles fizeram um plano de reestruturação e iam apresentar nesse resultado lá o plano de estruturação. Tanto que, pelo resultado em si, o mercado caiu 6, 7, que foi quando ela começou, porque o resultado veio ruim. Porque assim, ele tinha condições de bater as expectativas, só que veio um não recorrente lá de 1,7 bilhões praticamente, que trouxe o lucro lá para baixo, para bem baixo do que o pessoal queria enxergar. E aí, no plano de reestruturação, no call da companhia, o plano de reestruturação não foi devidamente detalhado, não foi devidamente explorado, vamos colocar assim. Na nossa opinião, foi por essa razão que a ação continuou caindo ao longo do dia, chegou numa queda de mais de 15%. É, Esse plano de reestruturação ele tinha que ter sido muito mais bem apresentado, muito mais bem detalhado, para que o mercado conseguisse comprar essa história. Né? Não é um turnaround que ela não tá mal das pernas, né? Afinal, são 3 bi ainda de lucro, mas é um turnaround porque é um negócio que poderia estar muito melhor, né? E está passando por dificuldade. E está sendo predado, né? Esse jogo que eu comentei, né? Ele está sendo predado, com certeza. Ele está perdendo share, ele está perdendo espaço. Então, como você falou, é uma situação muito complicada, mas em termos de nomes, a gente, assim, os que a gente mais gosta é o clássico Itaú, né? É um que faz o seu trabalho de forma competente, tem apresentado bons resultados a cada resultado, né? O resultado do semestre, do trimestre passado foi excelente. Esse agora que foi apresentado de novo, referente ao quarto tri, foi excelente, sempre trazendo muita consistência e tá executando um plano muito bem feito. Pode ser lento, né? A gente está vendo o Nubank, fintechs, etc., que são muito mais rápidos em se mover, se adaptar às tendências, etc. Ele é lento, mas ele está fazendo. Ele está fazendo. E assim, outros nomes que a gente gosta claro, o BTG, assim, é um meteoro, né, dentro do setor bancário. Se você coloca um gráfico de 5 anos, por exemplo, de todos os bancos ex-BTG, você vai ver um padrão ali de comportamento, uns melhores, outros piores. Coloca o BTG no meio ali, é outra realidade, né? Subiu mais de 500% nesse período. É, é, é um banco muito competente em termos de execução. Os caras realmente entregam muito e entregam de uma forma diferente, né? Entregam de uma forma diferente. Então, é um nome que a gente gosta. É difícil de conseguir comprar BTG, porque é sempre uma ação que está cara. Sabe aquela história da VEG? Ah, tá sempre muito cara, é sempre esticado, mas é um esticado que continua esticado, que fica ali. BTG é uma coisa parecida, mas quando dá a oportunidade, normalmente não decepciona, né? Não decepciona. E eu gosto, aí olhando para essas novas, para as pequenas, etc., eu gosto de Inter. Inter é um outro case que tem bastante potencial. Teve muito ruído muito recentemente, foi nesse processo de listagem lá nos Estados Unidos, etc. E ao longo do tempo, nesse resultado a gente conseguiu enxergar isso, conseguiu entregar muito bem aquele plano, claro que ainda está no processo, mas conseguiu quase que se provar capaz numa coisa que as pessoas falavam, cara, esse grupo aqui não é capaz, porque é um grupo de construção civil, né? Só para quem não sabe, o dono da companhia, o Menin, que vem da construção civil, né? Da MRV, etc. E, poxa, não tem a capacidade. Não, ele está se mostrando capaz. Ele está realmente conseguindo entregar e está entregando uma expansão não só local, como internacional. Lá nos Estados Unidos, os números estão muito bons e estão mostrando que estão vindo para. Tem muita coisa para acontecer, com certeza. Ainda é isso daqui, é muito pequeno,
mas se quer uma coisa mais volátil aí, é um nome que é interessante. Subiu 250%, não vamos, assim, é aquela questão, né? As barganhas que a gente tinha lá nos 100 mil pontos, já não são tão barganhas. São nomes bons e baratos, muitas das vezes, mas não são barganhas, não estão lá destruídos, vamos colocar assim. Legal, legal, maravilha, Carioca. Eu concordo com você, o Itaúzão aí que você falou primeiro, realmente está na máxima histórica aqui também, né? Junto com o Petrobras e tá fluindo, né? Em super tendência também. O BPAC, né? Que é o BTG Pactual, é um canhão realmente, né? Também sempre gostei de BPAC. Na época do banco lá, comprei para alguns clientes BPAC quando estava nos 19, R$ 20. Pena que tinha que limar rápido, né? Para dar corretagem, né? Mas se tivesse segurado, os clientes estavam me amando até hoje, né? Pô, ter dado mais de 70%, tá nos 35% já. Meu alvo para BPAC aqui para longo prazo nos 55, tá? 56 aproximadamente para BTG Pactual. E Banco Inter realmente, né? Fez uma volta gigantesca, né? Tá a milhão. Então, em resumo aí para quem gosta aí, para quem quer apostar em bolsa em 2024, né? Seria de acordo com a sua visão, a visão Scopus do CEO Nicolas Merola, basicamente, pelo que eu entendi, aí principalmente commodities e bancos, né? Então, colocar mais Vale, petróleo, né, bancos principalmente, né, e as pimentinhas aí é um Inter, um varejinho, né, pequena porcentagem do capital para diversificar aí de forma mais interessante, né, Carioca? Tem um setor que eu acho que você comentou brevemente, que é elétricas barra utilities, que a gente gosta bastante, tem que ser bem seletivo, é um setor que está complicado, porque performou bem e ali é uma proxy de renda fixa, né? Não tem muito que você inventar, né? Não tem muito crescimento, etc. E tem ainda a influência ou a não predisposição do governo de conseguir tornar o setor ainda mais competitivo, né? Privatizações, etc. Mas tem oportunidade ali dentro também, e a gente gosta. Mas esse daí é um call que já foi mais, um setor que já foi mais interessante dentro da minha visão e hoje é menos interessante. Mas ainda é muito bom. Legal, maravilha. Só para finalizar e para não tomar mais seu tempo, aí, Carioca, a gente acabou não falando de dólar, né? Vamos deixar para frente aí, né? Mais para frente para falar de dólar. A gente já falou de cenário macro, né? China, Estados Unidos, bolsa, principalmente setores de bolsa, né? Para finalizar, Carioca, eu queria a sua opinião para você que na pessoa física, né? Não como CEO da Scopus, eu sei que você é um grande fã do mercado imobiliário, né? Dos fundos imobiliários, né, que você investe há 10 anos aí na física, né, nos FIIs. E acontece que na pandemia os FIIs apanharam pior que o Whindersson do Popó, né? Caiu demais os FIIs aqui. Mas recuperou, né? Recuperou e agora também está na máxima histórica, né? É só a queda de juros, né, que está favorecendo ou tem mais coisa aí? O que está fazendo esse mercado imobiliário entrar em super tendência agora também de alta? Tem um quê de juros, sim, é um componente importante. Mas é que os fundos imobiliários, assim como o mercado de renda variável como um todo, né, vamos colocar no mesmo basket, eles têm um competidor muito forte que é a renda variável nesses momentos de juros muito altos. E essas oportunidades vão diminuindo, 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 e aí a pessoa acaba migrando para o risco. Mas tem um componente micro, vamos colocar assim, do própria dinâmica do setor imobiliário, que foi os shopping centers, machucaram bastante ao longo de 2020 e agora em 2023 foram um grande destaque de recuperação, né? Normalmente, até então, os fundos de papéis eles conseguiam performar mais do que os fundos de tijolos. Isso daí era a tônica e era uma preferência. 2023 foi um ano em que os fundos, perdão, na virada de 2023 para 2024, está sendo um período em que os tijolos têm performado mais. E 2023 eu acho que também foi um ano que performou mais em si, né? De início ao fim. Aí vou ficar devendo, mas acho que foi que performou mais sim. É,
E grande parte disso tem em função, dos galpões logísticos, que a gente coloca lá, época de pandemia, que se tornaram uma febre, todo mundo começou a olhar para galpões logísticos, todo mundo começou a investir em galpões logísticos, e depois, agora, mais nesse ciclo, os shopping centers voltando à atividade. Por mais que a gente fale que varejo ainda não voltou, a atividade, o consumo ainda não voltou, o consumo nos shopping centers está voltando e está voltando muito forte. Vide os resultados das empresas shopping centers de bolsa, né? Multiplan, Aliansce Sonae, Iguatemi, todas elas estão voltando com vendas muito, muito fortes. Todas elas já, não só já já ultrapassaram o patamar pré-pandemia, como já pagaram, ou seja, já devolveram a inflação do período em vendas, em crescimento de vendas. Então, as vendas nesses empreendimentos está voltando bastante e está muito forte. Então, esse setor também performou bastante, ajudou bastante. Aí agora, qual é o grande jabuti, vamos colocar assim? Está sendo uma das partes mais importantes. Está sendo, e que pode ser, talvez, potencialmente, o próximo combustível para a continuidade desse movimento que está acontecendo nos fundos imobiliários. São as lajes corporativas. Essas daí não só sofreram na pandemia, porque teve muita devolução de laje por causa do home office, como não se recuperaram. Então, essa volta do home office ela está sendo muito, muito, muito paulatina, muito mais lento do que todo mundo imaginava que ia ser. Esse efeito ele está sendo realmente muito, muito forte, né? Para as lajes comerciais e está afetando os fundos imobiliários desse seu segmento. Se a gente olha em termos de descontos, eu vou chutar aqui que vou chutar não, vou dar a minha opinião de que esse é o subsegmento mais descontado dentro dos fundos imobiliários. Então, se tiver que ter um combustível aí de alta, vem, ou seja, um novo grande movimento vem em função aí da recuperação desse setor. No mais, o que a gente tem agora é continuar entregando crescimento. A gente tem setores para crescer, é um mercado que está em amplo crescimento, é um mercado que já não existe tanto mais medo, já existem condições de financiamento novamente, a partir o juros longo ele não caiu muito, mas ele caiu um pouquinho a ponto de tornar as coisas mais novamente possíveis de acontecer. Negócios conseguem ser feitos, né? Por mais difíceis que sejam, por mais caros que sejam, eles conseguem ser feitos. E tem um ciclo, o momento do ciclo imobiliário que eu imagino que não vai demorar muito para voltar a encaixar. O ciclo imobiliário, né, são movimentos longos, né, 5, 6, 7 anos. Os ciclos eles são mais. Você pode separar em ciclos de 4 ou de 7. Eu gosto de enxergar esses dois time frames e ele aparentemente ele vai encaixar bem aí nos próximos anos. Então, assim, eu gosto, um dos riscos que eu mais gosto para 2023 é o risco de fundo, para 2024 é o risco de fundo imobiliário. Gosto até, dado esses riscos que a gente comentou lá, que não me deixava tão animado com bolsa, isso está menos para fundos imobiliários, a não ser que, e aí cara ou coroa, né? Que essa questão de tributação de dividendos de fundo imobiliário volte, etc., que foi um dos motivos pelo qual ele teve tanta dificuldade de performar no primeiro semestre de 2023. No primeiro semestre de 2023 foi quando essa discussão aí aconteceu, e no segundo que ele deslanchou ali. Então, a não ser, é um risco que eu gosto bastante, tem um bom prognóstico, e eu acho que essas lajes corporativas são o próximo combustível para talvez uma continuidade desse ciclo de alta aí que está acontecendo. Mas se a gente olha em termos práticos, o que está acontecendo nesse momento, esse movimento que aconteceu até agora, está sendo só um repasse da inflação acumulada ao longo do período que não estava. Que não estava. Os fundos imobiliários estavam perdendo da inflação ali, não estavam conseguindo repassar, e agora estão repassando, estão devolvendo tudo aquilo que estava acumulado e estão voltando para uma tendência mais normal, né? Que deveria ser um movimento de fundo imobiliário, que é pagar pelo menos inflação ali. Maravilha, perfeito. Você falou, então a grande assimetria está nas lajes corporativas, né? Mas a segurança está aí no tijolinho e nos shoppings, então, dos fundos, é isso? Mais ou menos isso daí. Mais ou menos. E quem quer, inclusive, colocar uma pimentinha na carteira de bolsa, né, de ações, vale também aí o IGTI, né, a Also 3, a Multi 3 também, né, que são os shoppings. Uma pimentinha, né, nada muito, muito pesado na carteira.
São nomes que eu gosto, sim. Legal, perfeito. Bom, acho que é isso, né, Carioca? Foi um prazer falar com você aqui, aprendi demais. Sempre bom E, conversar com você. Vamos marcar uma próxima aí, mesmo esquema. Ano que vem, para 2025, a gente fazer uma próxima live aí. Só que aí da próxima vez a gente vê se faz uma live, ou mesmo se for gravado desse jeito, a gente faz aí ano que vem também para ver a visão CEO Nicolas Merola da Scopus para 2025. O que que você acha? fechado, fechado. Fechado. Quer falar alguma coisa? Quer finalizar? Não, bom. Obrigado aí pelo convite. Foi um ótimo bate-papo mesmo. Prazer aí. Sempre você pode convidar. Fica à É vontade. isso. Tamo Maravilha. junto. Muito obrigado, viu, Carica? Curte aí para quem ainda não curtiu o vídeo, pelo amor de Deus, compartilha. Tenho certeza que vocês aprenderam muito. E é nóis. Um grande abraço. Tchau.